Este é o nosso 5.5 vídeos para refletir, praticar e transformar a nossa vida. Eu sou o Galvaro Júnior e nós estamos nessa semana especial falando de 5 estratégias que o inimigo que quer destruir a bênção de Deus na nossa vida. Precisamos conhecer as ciladas que o inimigo usa recorrentemente. E nós estamos usando o livro de Neemias para nos ajudar nessa reflexão. Neemias, que é um livro importante para aqueles que são empreendedores, aqueles que estão desejosos de fazer a obra do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, ver o processo de restauração que Deus quer fazer, seja em qualquer âmbito da nossa caminhada, da nossa jornada. E nós vimos que Neemias, ontem no primeiro vídeo a gente viu que as pessoas vão tentar, o Satanás levanta pessoas, situações, circunstâncias para descredibilizar a nossa vida, para tirar do nosso ânimo, e dizer que nós não somos capazes. Eles vão dizer que nós somos desprezíveis. Mas o nosso tema de hoje é quando ele usa estratégia para dizer da nossa incapacidade. Ou seja, o inimigo está sempre dizendo, você não é capaz. E talvez isso tenha entrado na sua mente, isso tenha sido uma voz recorrente desde a sua infância, no seu trabalho, enfim, uma série de situações que o Satanás usa para tentar impedir a plenitude de Deus na nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu e você não somos de fato capazes, ponto. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando olha para as deficiências, as debilidades, as dificuldades dele, ele diz assim, eu sou fraco, eu não sou capaz, de fato, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, na força do meu braço, da minha capacidade humana, intelectual, nós não seremos capazes de vencer as oposições e as guerras que temos que enfrentar nessa vida. Mas quando nós entendemos que aquele que nos capacita, ele pode todas as coisas, ou seja, é nele que nos refugiamos, é nele que buscamos toda a nossa capacitação. E lá com Neemias não foi diferente. No capítulo 4 de Neemias, no verso 3, Tobias, que era um dos opositores que tentavam ele juntamente com Sambalate, com Gersem, em todo tempo eles tramavam contra a obra que Neemias estava realizando em Jerusalém. Então há estratégias, externas, declaradas, e internas e sutis, acobertadas. E nós precisamos na nossa vida cristã ter discernimento com quem compartilhamos os nossos planos, com quem abrimos o nosso coração e a nossa intimidade, porque é necessário ter discernimento espiritual, porque as forças malignas reagirão contra a obra que Deus quer fazer em mim e em você. Por isso, uma das tramas e uma das estratégias do inimigo é dizer que eu e você não somos capazes. E a melhor forma de desarmar é dizer de fato que não é na força do nosso braço e na nossa capacidade. Nós operamos, nós trabalhamos na força e no poder do Senhor. Lá em Neemias, quando Tobias começa, no capítulo 4, verso 3, diz assim, Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse, que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ele começa a fazer o quê? Você não é capaz de arrumar seu casamento, você não é capaz de empreender, você não será capaz de alcançar os seus objetivos e metas, você é incapaz, porque tudo que você vai edificar, uma versão diz até uma raposinha, ao esbarrar no muro ele vai cair. E quantas vezes, nosso coração fica batido, porque talvez vozes se levantam para dizer e tentar inculcar em nós que nós não somos capazes de fazer a obra que Deus colocou para que nós fizéssemos. Mas quando a gente entende que a obra feita em nós não é propriamente fruto de nós mesmos, ou seja, toda honra, toda glória seja dada a Deus que nos empoderou pela presença maravilhosa do Espírito Santo, que foi possível chegar até nós pela obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Então aquilo que nós não éramos capazes, Deus nos habilitou, nos capacitou com o poder do Espírito Santo. Ou seja, quando nós buscamos em Deus refúgio, fortaleza, direção, quando nós buscamos no Senhor orientação, nós podemos vencer. Por isso, não permita que essas vozes de ciladas em que talvez estão restringindo, estão limitando os seus sonhos, sonha alto, mas não despreze pequenos começos, como diz o profeta.
Ou seja, perceba, assim como naqueles dias do profeta que não havia chovido, né? E ele via a nuvem do tamanho de uma mão e ele diz, pode correr que vai chover. Então olha para aqueles pequenos começos, a pequena semente que Deus quer fazer e lembre-se que o Senhor nos capacitou para fazer a sua boa obra. A obra que nós podemos fazer com o nosso braço, com a nossa mão, é uma obra que não provém do Senhor. A obra que precisa do milagre de Deus na nossa vida, da presença dele e do Espírito Santo de Deus, essa sim é a obra que Deus tem. Então não permita que essas ciladas de ideias restringidoras, né, que restringem o nosso pensamento, ideias que vão limitar os sonhos de Deus, ocupem lugar no seu coração e na sua mente. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus abençoe.